Boa noite, galera. Boa noite. Essa é a nossa segunda aula do curso de banco de dados do curso técnico de informática do IFPB Campus Soledade, nossa aula remota, tá? Estamos trabalhando aí com o sistema híbrido e agora nós estamos aí com a nossa primeira aula remota, né, do curso. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre sistemas de arquivo e sistemas de banco de dados, tá? A gente vai, na verdade, motivar. O objetivo da aula é esse: motivar por que precisamos de sistemas de banco de dados, tá? Então, primeiro a gente tem que entender a definição de banco de dados. O que é um banco de dados, né? Como é que você define um banco de dados? André, como é que define um banco de dados, André? André, eu não tô nem olhando o chat, hein? O chat tá fechado pra mim, eu quero ouvir. O banco de dados armazena todas as informações do seu programa? Onde armazena todas as informações do meu programa, né? É uma definição, mas não somente armazenar. Afinal, eu posso ter um sistema de arquivo para armazenar as informações do meu banco de dados. Ou seja, um sistema de banco de dados, ele é um local onde a gente armazena os dados, mas consegue relacionar esses dados. Existe um relacionamento, né, entre os dados, tá? Então, dados representam fatos do mundo real, fatos concretos ou abstratos, e que eles precisam ser gravados, armazenados, porque no mundo real existe um significado para aquele dado. Existe uma semântica, né? Por exemplo, um número qualquer na minha agenda de telefone tem uma semântica, que é o número de telefone de um contato, né? Um valor monetário qualquer na minha planilha financeira não é um valor monetário qualquer. Pode ser uma despesa de uma rubrica específica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que dados, informações armazenadas em um banco de dados, elas representam alguma coisa, né? E os bancos de dados, eles desempenham um papel crítico em todas as áreas da computação. E é por essa razão, por ele desempenhar um papel crítico, né, é que a gente precisa entender como projetar um banco de dados visando diversas questões, visando segurança, crescimento da aplicação, dentre outras questões, tá? Então, por exemplo, um site de compra de passagem aérea, como eu coloquei aí, da Latam. Se duas pessoas estiverem comprando o mesmo assento para o mesmo voo, no mesmo horário, como é que o banco de dados deve se comportar? Ou seja, como é que o banco de dados deve tratar concorrência de dados, né? Tudo isso a gente vai aprender ao longo da disciplina. Então, o banco de dados, ele possui 3 características básicas. Primeiro, representa aspectos do mundo real, ou seja, qualquer mudança no mundo real precisa ser refletida no banco de dados. Se eu tenho uma loja que vendo roupas, vendo sapatos e uma sandália específica, eu mudo o valor dela no mundo real. Se antes eu comprava aquela sandália por R$5 e vendia por 10, mas passo a comprar ela por R$10, eu não vou continuar vendendo por 10. Então, se eu mudo esse valor no mundo real, eu tenho que mudar no banco de dados. Porque se eu só dizer de boca o valor e no meu sistema lá não mudar, vai ser a mesma coisa que nada, porque eu uso um sistema para gerenciar a minha empresa, a parte financeira. Então, primeira característica, um banco de dados, ele representa características, aspectos, fatos do mundo real. Segunda característica, é uma coleção lógica e coerente de dados. Lógica e coerente, ou seja, um banco de dados não pode ter inconsistência, muito menos ambiguidade. Nem consistência, nem ambiguidade.
E por fim, terceira característica. Um banco de dados foi projetado, construído e povoado por dados de uma proposta específica. Dados de pessoas. Pode ser dados para uma clínica médica, como pode ser dados para uma loja de roupas, né? Então, eu não vou ter no meu banco de dados generalistas do mundo real. Não, eu vou ter dados específicos para a minha aplicação, tá? Ou seja, se eu tenho uma clínica, um banco de dados de uma clínica médica, eu vou ter dados de pacientes específicos para o contexto de saúde, que são diferentes daqueles de um cliente de uma loja de roupas. Então, nessa aula motivacional, eu queria fazer uma pergunta. Como é que você gerencia seus arquivos no seu computador? Então, quando a gente tem aí um computador, né? A gente, assim como eu tenho aqui minha estante, aqui atrás de mim, eu tenho várias prateleiras aqui na minha estante. É que não dá pra ver. Eu tenho um armário aqui que, se eu abrir, tá tão bagunçado, as coisas podem cair. Mas dentro desse armário tem prateleiras, gavetas. E eu organizo esse armário aqui de acordo com algum conhecimento prévio. Aqui embaixo eu tenho livros relacionados a dados. Mineração de dados, análise de dados, banco de dados. Aqui do outro lado eu tenho livros de literatura. Aqui em cima eu tenho livros de programação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque até nosso guarda-roupa a gente guarda as roupas por compartimento. Tem uma gaveta de cueca, uma gaveta de camisa, um local para sapato, um local para camiseta. Então a gente organiza a nossa casa por compartimentos. Então, um computador, a gente faz a mesma coisa no sistema de arquivos. Não sei vocês, mas eu gosto de ter meu computador bem organizado. Eu tenho uma pasta para o IFPB, tenho uma pasta para questões familiares, tenho uma pasta para dentro do IFPB, para as minhas aulas, uma pasta da coordenação, uma pasta de materiais de consulta. E dentro de cada pasta eu tenho documentos, eu tenho fotos, eu tenho músicas, eu tenho arquivos das mais diversas extensões. É como aqui. Aqui eu tenho uma xícara. Ó, essa xícara aqui. Ó que legal. Dá pra ver aí? Sabe o que é isso aí? Isso aqui é a zona desmilitarizada da Coreia. Na fronteira da Coreia do Sul e Coreia do Norte. Olha que legal. Então eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um tipo de arquivo. Que é o mesmo tipo de arquivo desse aqui. Xícara. Que é diferente desse tipo de arquivo. Foto, JPG. Tá? Que é diferente desse tipo de arquivo aqui. Que é um .doc, .pdf. Tá? Então, da mesma forma é o nosso computador. Então todo essa metáfora que a gente conhece do computador, de pasta, arquivo, na verdade foi extraído do mundo real. Por exemplo, se eu pegar aqui meu celular, eu vou ter ícones no meu celular que representam coisas do mundo real. Máquina fotográfica, minha foto, minha parte de foto do meu celular, minha câmera vai ter uma máquina fotográfica. A parte de ligação vai ter o quê? Vai ter um telefone. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no computador a gente armazena as coisas como a gente armazena na nossa vida no mundo físico, né? Então olha só, assim como eu organizo os arquivos dessa maneira, né? À medida que eu vou aumentando o meu número de arquivos no meu computador, eu começo a ter problema de como gerenciar. Eu começo a ter problema de como encontrar esses arquivos. Especialmente se eles não estiverem bem organizados. Então, um banco de dados ele visa permitir a gerência, tá? Seja manual ou automática, de forma otimizada. Então, enquanto que no sistema de arquivos nós temos um usuário utilizando um computador que, por sua vez, acessa os dados,
Em um sistema de banco de dados não funciona assim. Eu não vou mexer nos dados diretamente. Eu mexo num sistema gerenciador de banco de dados. Ou seja, eu, enquanto projetista de banco de dados, se eu quero apagar um dado, atualizar um dado, eu não faço diretamente no disco, no arquivo, na extensão do arquivo, como a gente faz no sistema de arquivos. A gente usa um sistema gerenciador que ele controla pra gente. Por que isso? Porque isso me dá segurança. Tá? Imagine aí, 1 milhão de dados sendo acessado de forma concorrente por 100 mil pessoas. Eu preciso de alguma segurança. E não somente segurança. Eu preciso que isso me dê um desempenho otimizado. Se você for tentar acessar 1 milhão de dados, 100 mil pessoas acessando em um sistema de arquivo, o seu servidor tem que ser muito bom para permitir. E tem que ter uma segurança muito bom para evitar ataque hacker e etc. Um sistema gerenciador de banco de dados, que é esse quadradinho aqui, provê tudo isso para a gente. Provê consistência, atomicidade, isolamento de dados, durabilidade de dados, segurança, tá? Então o SGBD é uma coleção de programas que me permite todo esse tipo de controle. Me permite criar um banco de dados, atualizar, manter o dado e excluir. Então é um sistema de software de propósito geral, ou seja, eu posso ter um sistema de banco de dados para uma clínica, para um supermercado, tá? E que facilita essa manipulação dos dados. Então, essa figurinha, ela representa o quê? Nessa caixa, nesse retângulo maior, todo o sistema de banco de dados, tá? Então é comum a gente representar o banco de dados em si com esse cilindro aqui. Mas quem é que acessa esse cilindro? Isso é muito importante. Sou eu? Não. Eu acesso ele através de um sistema gerenciador de banco de dados, que está onde? Está aqui, ó. Ou seja, o teu aplicativo do Banco do Brasil. Pensa só. Tu é usuário, tá? Tu tá aqui, usuário, Bruno. Acessa o sistema do Banco do Brasil. Quando eu acesso, ele tá aqui, ó, o Banco do Brasil. Banco do Brasil, você fez uma transferência para sua mãe, R$100. Na hora que você faz essa transferência, o sistema do Banco do Brasil não acessa diretamente o dado aqui não, tá? Ele não faz isso não, ó. Deixa eu só fazer um print aqui nessa tela para eu poder desenhar. Vocês estão comigo aí? Tá todo mundo mudo? Hein, gente? Vocês estão aí ou não? Olha só. Um aplicativo do Banco do Brasil, ele não faz isso aqui não, ó. Ele não faz isso aqui não, tá? O que é que ele faz? Ou melhor, aqui é você, né? Ele não faz isso aqui não, ó. Ele faz o quê? Ele faz isso aqui, ele acessa... Não tá apresentando na tela não. Opa, tá não, é? Pera aí então. Então olha só, tá aqui o Banco do Brasil, é isso aqui que eu tentei circular. Quando ele acessa os dados lá, ele não faz isso aqui não. O que é que ele faz? Ele faz isso aqui. Inclusive por uma coisa muito importante. Esses dados aqui, eles estão localizados de uma forma que possa, eles foram implementados de uma forma que possa ser acessado tanto pelo seu mobile, como pelo seu desktop, como pelo seu caixa eletrônico na agência do Banco do Brasil. Ou seja, tudo isso aqui, ó, são aplicações que acessam o quê? O Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Então, isso tem que ficar bem claro,
tá? A gente não acessa o banco de dados diretamente enquanto usuário final. Você, enquanto projetista de banco de dados, você ainda consegue trabalhar diretamente no sistema de gerenciador de banco de dados, manipulando dados, operando operações, funcionalidades de alto nível. Então, o que é um sistema de banco de dados? Um sistema de banco de dados ele é composto pela base de dados propriamente dita, pelo sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD, que controla esses dados, que protege também esses dados, protege de acesso indevido, e as aplicações que acessam esse banco de dados, não, que acessam o SGBD. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Então, exemplo de banco de dados, universidade. Então, para se projetar um banco de dados de um domínio em específico, precisamos pensar sobre quais são os principais conceitos que fazem parte desse domínio. Isso é importantíssimo. Vocês vão projetar um banco de dados ao final da disciplina. Inclusive hoje já tem uma atividadezinha, acho que é hoje. Quando você for projetar, Bruno, eu vou fazer um sistema para uma clínica. Tu tem que pensar quais são os principais conceitos que uma clínica tem que ter. Tá? É como um mapa mental que tu tem que pensar. Poxa, quais são os dados de uma clínica? Né? Eu vou rabiscar aqui, por exemplo. Aqui eu vou rabiscar. Quer dizer que eu estou aqui no rascunho, tá? No papel. Aí eu vou escrever aqui, ó, um dos dados é paciente. Paciente. Outro dado, uma clínica, então médico. Médico. Outro dado, sei lá, consulta. São informações importantes. Como é que essas informações se relacionam? Eu posso começar a pensar dessa maneira, olha, um paciente, ele se relaciona com o médico através de uma consulta. Tá? Então, isso é um mapa mental. Eu tô construindo um relacionamento entre conceitos. Tem muita gente que estuda assim, para concurso, para prova. Peraí que tem alguém me ligando. Oi, amor, tô em aula. Putz, grila. Deixa eu ver aqui.
Foi mal, gente. Foi mal. Minha esposa somente foi pro shopping, eu deixei ela lá e voltei a... Eu moro aqui perto do shopping. Voltei a pé e voltei, sabe com o que no meu bolso? O cartão do estacionamento. Já pensou a bronca? Putz, grilo. Vamos lá. Vocês estão aí comigo ou não? Sim. Bom, vamos lá. Então, para projetar um banco de dados, nós precisamos de fato pensar nos conceitos do domínio para aquele banco de dados. Tá? Então a gente tem que refletir sobre os principais conceitos e sobre os relacionamentos desses conceitos. Aí daí é muito importante. Na teoria de banco de dados, esses conceitos a gente chama de entidades. Tá? É por isso que vocês vão estudar um modelo chamado modelo, entidade e relacionamento. O relacionamento entre essas entidades é de suma importância para o projeto de banco de dados. Um projeto como o banco de dados do SWAP. Quais são os eventuais conceitos? Turma, professor, aluno. Como é que esses conceitos eventualmente se relacionam? Uma turma contém vários alunos. Uma turma um aluno é matriculado em uma ou muitas disciplinas. Uma disciplina ela é de responsabilidade de um professor. Então a gente tem que pensar em tudo isso quando a gente vai projetar um banco de dados. Tá? E além de tudo isso, a gente tem que pensar quais são as possíveis operações a serem realizadas com os dados desse banco de dados. Por exemplo, será que eu preciso fazer uma operação de atualização das informações de aluno? Será que eu preciso de uma operação para selecionar alunos, para recuperar alunos? Então tudo isso precisa ser pensado no projeto de banco de dados. Tá? Então esses conceitos, seus relacionamentos e os dados em geral, na teoria mais utilizada de banco de dados, podem ser representados no formato de tabelas. Tá? Então, a gente nessa disciplina vai usar justamente essa metodologia, que é o que a gente chama de banco de dados relacional. Como assim relacional? Uma relação é uma tabela. Então toda vez que vocês verem eu falando a relação aluno é a tabela aluno, a relação turma é a tabela turma, tá? Com o tempo vocês vão se acostumar com isso. Então nós temos aqui, ó, a relação aluno, a relação disciplina, a relação turma, a relação histórico-escolar, a relação pré-requisito, e eu já posso visualizar que essas relações, algumas delas, tanto foram mapeadas como entidades, como também como relacionamentos. Por exemplo, a tabela pré-requisito. O que é que essa tabela pré-requisito tem? O que é que vocês tentam refletir? O que é que ela representa? Eu vou aqui pegar um copo d'água para mim, fica aí. E aí? O que é que essa tabela aí, essa relação representa? Hein, gente? Essa tabela aí, na pré-requisito aí, vai ser a turma e a matéria. Para não dar choque, matéria. É isso mesmo? Quem é que quer opinar aí mais? Vê só. O que é que eu tenho aqui? CC3380. O que é isso aqui? O que
que é que vocês acham que é isso aqui? CC3380. É o nome da disciplina. Que disciplina é essa, Emanuel? Banco de dados. Banco de dados. E o que é isso aqui? CC3320. O que é isso? Estrutura de dados. O que é que essa tabela está me ensinando? Para cursar a estrutura de dados, tem que concluir banco de dados. Perfeito. Um obrigatório. Concorda comigo, André, que isso aqui é uma tabela que está representando um relacionamento entre duas disciplinas? Um para cursar o outro tem que ter concluído uma. Para dar cursar Então, o outro. você concorda que isso aqui, se a gente fosse construir um mapa mental, isso aqui era mais ou menos assim, ó. Disciplina. Tá? Eu tenho aqui, ó. Opa. Eu tenho aqui, ó. Disciplina é um conceito do meu mapa mental. Tô tentando entender aqui esse problema. Sou um cara que não sou especialista na área de universidade. Aí, opa, o meu cliente, dono de universidade, diz, ó, uma disciplina tem outra disciplina como pré-requisito. Então eu já sei, ó, que uma disciplina, ela pode depender de outra disciplina. Isso aqui é um relacionamento, tá? Assim como eu posso ter outro relacionamento, ó. Olha só aqui, ó. Aqui, ó. O que é esse histórico escolar? Aqui ele está dizendo o que, ó? O aluno 17, que é Silva, é de que turma? É dessa turma aqui, ó, Mate 2410. Qual é a nota dele? B, nessa turma. Que turma é essa? É o que? Matemática discreta. Então, essa tabela aqui também é uma tabela que está fazendo o quê? Relacionamentos, tá? É uma tabela que está implementando relacionamento de dados. A gente vai aprender ao longo do curso, agora já no início, como construir essas relações. Qual a melhor maneira para construir essas relações para que não tenha redundância de dados, para que não tenha ambiguidade, para que não tenha nenhum problema de inconsistência de dados e por aí vai. Então, para a gente entender realmente a necessidade de um sistema de banco de dados, a gente precisa entender exatamente quais são os problemas do sistema de arquivos. Porque, não sei se vocês sabem, mas antes da abordagem de banco de dados, os sistemas, os softwares, armazenavam os dados como a gente armazena arquivos. É no sistema que não tinha todo o gerenciamento que um banco de dados tem. Então, o primeiro problema é a redundância. Ou seja, a informação, ela muitas vezes estava repetidas em diferentes locais do disco, tá? Nós temos aqui, ó, dois arquivos, um arquivo de clientes e um arquivo de telefones de clientes. Então, eu tenho um sistema, um software, que ele vai acessar esses arquivos para mostrar para o usuário as informações. Mas olha só, eu tenho muita redundância aqui de dados. Eu tenho Nicole Azevedo nesse arquivo, Nicole Azevedo nesse arquivo.
Eu tenho Fortaleza aqui, ó, que é a cidade de Nicole. Aqui eu tenho também Fortaleza aqui, tá? Tudo isso para armazenar o telefone de Nicole aqui e o endereço de Nicole. O que é que redundância de dados significa? Significa o quê? Que eu estou ocupando espaço no meu disco de forma desnecessária. E esse é um dos problemas que o sistema de banco de dados busca resolver. A gente, quando projeta um banco de dados, a gente tenta usar a menor quantidade possível de armazenamento, sem comprometer a informação, tá? Então, segundo problema, a ambiguidade. Com o problema da redundância, isso me gera problema, pode me gerar problema de ambiguidade. Como assim? Dois locais do meu computador que deveriam ter a mesma informação, mas possuem a mesma informação, só que de forma inconsistente. Por exemplo, aqui eu tenho no arquivo clientes Tânia Martins Souza com 2 endereços, tá? Com 2 endereços diferentes. E aqui com 2 telefones diferentes. Isso pode ter sido ocasionado por diversas razões, tá? Um sistema de banco de dados evitaria isso aí. Terceiro problema, desperdício de armazenamento, que é ocasionado justamente pela redundância. Quais são as vantagens de um sistema de banco de dados? Evita redundância, ambiguidade, inconsistência, otimiza o espaço de armazenamento, aumenta a segurança no acesso de dados, porque ele resolve questões de acesso concorrente, de login de dados. É um repositório único de dados, mesmo se você tiver um banco de dados distribuído, tá? E pode ser acessado por diversos usuários e diversas aplicações. Então, o controle de redundância, eu vou apresentar agora um exemplo de uma relação mal projetada. Afinal, embora eu possa utilizar um sistema de banco de dados, eu posso, enquanto projetista, projetar um banco de dados mal feito. O objetivo da disciplina é justamente evitar também esse tipo de problema. A gente vai aprender as técnicas mais adequadas para poder fazer isso, tá? Então olha só, eu tenho aqui uma relação em que, mesmo sendo uma relação de banco de dados, eu tenho redundância aqui. Carlos, por exemplo, ele está armazenado 2 vezes, ele está aparecendo 2 vezes na minha tabela. Por que razão? Porque ele tem 2 diagnósticos. Isso não está correto. Quer dizer que todas as vezes que eu for numa clínica, eu vou ter um novo registro com o meu nome? Isso não está correto. Eu estou tendo redundância de dados, mesmo sendo um banco de dados. Então, eu poderia resolver aquela relação mal projetada de que forma? Olha, tá aqui a minha relação mal projetada aqui em cima, tá? O que é que eu poderia fazer? Ter uma tabela só para o nome do paciente com o seu convênio e um identificador para esse paciente. Depois eu teria o quê? Uma tabela só para o convênio. Ora, se o convênio de Carlos é ABC e eu quero o telefone de ABC, eu não preciso ficar repetindo esse telefone desse convênio. Basta eu fazer o quê? Ir lá na tabela de convênios. Em relação aos diagnósticos, o que é que eu posso fazer? Só um minuto, tá, gente? Amor, evita ligar aí, tá? Em relação aos diagnósticos, olha só. Agora eu tenho uma relação. Percebe só a diferença. Olha como é que ela armazena. Olha como ela repete menos dados.
eu só tenho repetido agora o quê? O identificador do paciente. Eu não tenho mais o nome do paciente. Eu não tenho mais o plano de saúde dele sendo repetido. O paciente 1, ele veio 2 vezes na clínica. O paciente 2 veio 2 vezes. Quem é o paciente 2? Só eu ir na tabela de paciente, ó. 2 é Flávia. Então aqui está um exemplo de um banco de dados mal projetado. E aqui embaixo está um exemplo de um banco de dados com o projeto corrigido. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, por enquanto não. Então, outras vantagens de se usar a abordagem de banco de dados. Tá? Eu posso projetar um banco de dados e o sistema gerenciador de banco de dados, ele permite que eu nem preciso me preocupar, ele já dá um controle de acesso para o meu banco de dados, tá? Então, para acessar o meu banco de dados, eu tenho que ter acesso a esse controle aí, de forma controlada, tá? Um sistema de banco de dados, ele permite armazenamento persistente, utilizando estruturas de dados complexas. Só um minutinho, tá? Filhas, depois, tá? Eu tô vendo, depois eu vejo, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma estrutura de dados para armazenar data e hora. Eu posso ter uma estrutura de dados para armazenar um calendário, para armazenar uma imagem, tá? Então, sistemas de gerenciamento de banco de dados disponibilizam estruturas de dados complexas. Tá? Técnicas de pesquisa para processamento eficiente de consultas. A gente vai aprender aqui no curso, eu espero que dê tempo, consultas complexas, consultas que permitem um acesso rápido a um banco de dados com muitos dados. E a gente vai aprender, aliás, infelizmente nesse curso não vai aprender, mas ao final do curso eu vou passar aí alguns conteúdos para quem for curioso, alguns conteúdos que vão tornar o nosso banco de dados ainda mais otimizado em relação a esse desempenho. Além disso, tem backup, recuperação, múltiplas formas de ver o banco de dados. Por exemplo, eu posso definir que uma tabela, para um tipo de sistema que acessa aquela tabela, pode ser vista de uma forma, para outro tipo de sistema de outra forma, tá? Relacionamentos entre os dados. Em um sistema de arquivo, eu nem posso relacionar dados. Já no sistema de banco de dados, eu não somente posso relacionar, como eu posso ter um relacionamento de diversas formas. Um para muitos, muitos para um. Relacionamento de herança. Tá? Eu posso definir restrições de domínio. Por exemplo, tal tipo de dado só pode ser número inteiro. Tal tipo de dado só pode ser um formato de um telefone. Tal professor só pode ser professor de número X disciplinas. Então essas restrições podem ser projetadas também em um banco de dados, tá? E por fim, a gente também não vai ver isso na disciplina, mas a gente precisa saber que um banco de dados também pode ser projetado de forma ativa. Como assim? Eu posso criar regras de dedução em um banco de dados, tá? Por exemplo, toda vez que um professor for adicionado a uma disciplina, eu vou aumentar a carga horária do professor em outra tabela. Então eu posso fazer com que o banco de dados ele seja dedutivo. Ele se retroalimente em algumas tabelas. Isso não é assunto que a gente vai ver aqui, tá? E é isso, gente. Chegamos aí ao fim da nossa aula. Alguma dúvida? Por enquanto não. Não, Então eu vou fazer aqui a chamada, tá? Eita, risada boa!
E essa risada aí, hein? Foi muito boa essa risada aí, viu? Ai, ai. Não vai deixar alguma atividade ou não? Não. Adriano tá aí? Eita, deixa eu só parar aqui de gravar a aula.